Olá pessoal, tudo bom? Vamos agora falar a respeito da extinção dos contratos. Os contratos surgem a partir do momento em que há uma proposta seguida da aceitação. Claro, antes de um contrato ser extinto, ele no mínimo tem que ser o quê? Formado. E nesse ponto, uma vez que o proponente propõe e o oblato aceita a proposta, temos um contrato. E a forma natural de resolução, a forma adequada de finalizar um contrato é justamente por meio do seu cumprimento. Uma vez que o contrato é cumprido, ele alcança a sua finalidade, ele será naturalmente extinto, principalmente os contratos obrigacionais, que diferentemente dos contratos reais, que tendem à perpetuidade, não significa que não pode ser concluído, não pode ser finalizado. Os contratos obrigacionais, eles sempre tendem a serem finalizados, eles não tendem à perpetuidade. É muito corriqueiro no ordenamento jurídico, não só no ordenamento, mas principalmente no palavreado dos advogados, usarem termos que não são sinônimos como se fossem. Exemplo, resolução do contrato, rescisão. Vou rescindir o contrato. Fulano operou a resolução, resiliu o contrato. Na verdade, resolução, resilição, distrato, são termos que não são sinônimos, são completamente diferentes entre eles. Vamos verificar o seguinte, as causas de finalização de um contrato, de extinção de um contrato, podem ocorrer antes mesmo do contrato ser formado, como se ele carregasse dentro de si a sementinha da própria morte, de uma forma um pouco dramática de falar. Também pode acontecer do contrato ser extinto por uma causa que é contemporânea ou superveniente à formação do contrato. Vejamos primeiro a respeito da finalização da extinção do contrato de modo anterior. Quando ocorre essa sementinha da morte no contrato? Então, como causa anterior à formação do contrato e que leva à sua extinção, encontramos as causas de nulidade absoluta, que é quando o contrato não cumpre com o artigo 104 do Código Civil, que prescreve questões relacionadas ao objeto ser lícito possível, a obedecer forma prescrita em lei, agente capaz. Uma vez que o contrato não cumpre com o artigo 104 do Código Civil, será nulo. Já no tocante à nulidade relativa, é outra forma anterior de finalizar um contrato, outra forma anterior de extinção do contrato. Ocorre nos casos de vício de vontade, como erro, dolo e coação. Então, erro, dolo e coação são causas de anulação do contrato. Diferentemente do estado de perigo e da lesão, que a gente vai ver posteriormente, que são institutos relacionados à rescisão. Então, em síntese, coação, dolo e erro está inserido no âmbito da anulabilidade. Estado de perigo e lesão, nesses casos, estamos diante de rescisão contratual. Mas Simone, mas eles também não são causas de anulabilidade? São, só que no caso do estado de perigo e da lesão, recebem o nome de rescisão, diferente. Agora vejamos o seguinte, as causas supervenientes à formação do contrato, ou seja, quando o contrato surgiu de modo perfeito, entretanto aconteceu algo que veio mudar aquela situação do contrato, o que pode acontecer? Então, causas relacionadas a problemas, ou seja, uma das partes decidiu descumprir o contrato. Nesse caso, uma das partes decidiu descumprir o contrato, estaremos diante da resolução. Uma dica, pense em solução de problema. Solução, a gente soluciona o quê? Problema.
Então, quando falamos em resolução, pense em resolução, tá? Resolução. Tira o R e aí você vai ver solução. Solução de quê? De problema. A resolução tá na resolução estamos diante o quadro em que uma das partes decidiu descumprir o contrato. Outra questão é diferente no tocante à resilição. A resilição não tem nada a ver com o descumprimento do contrato. Ele não está sendo extinto porque simplesmente uma das partes está descumprindo, mas sim, na resilição, a parte desistiu do contrato. Ou seja, é uma questão de vontade. A resilição pode ser bilateral, e a resilição bilateral é quando ambas as partes desejam desistir do contrato. E nesse caso, a resilição bilateral, a gente vai ter o distrato, e o distrato deve ser feito do mesmo modo que o contrato. Exemplo, no caso de a pessoa desistiu de fazer uma compra e venda, celebrou o contrato de compra e venda por escritura pública, e nesse caso, se as partes resilirem, desistirem do contrato, será necessário que seja feita uma outra escritura pública resilindo aquele contrato. O distrato se opera da mesma forma que o contrato. Se o contrato foi feito por escritura pública, o distrato também vai ser feito por escritura pública. Agora vejamos no tocante à resilição bilateral. Ela existe? Existe. De fato, não é o adequado que uma das partes venha a resilir o contrato unilateralmente, mas pode acontecer. Isso é previsto no Código Civil, demonstrando que uma das partes pode desistir do contrato. Exemplo, se você decidiu fazer um curso de inglês, passou o tempo, você não estou aprendendo, não estou gostando, você pode fazer o quê? Resiliir o contrato, você desistiu, não quer mais seguir em frente. Provavelmente você pode pagar alguma multa contratual, enfim. Então a resilição está no campo da vontade da parte, de desistir do contrato. Essa desistência pode ser bilateral, recebendo o nome de distrato, que deve se operar pela mesma forma que o contrato. E no caso, a resilição se opera no âmbito da vontade, da desistência das partes, podendo ser bilateral ou unilateral. A rescisão tem lugar quando estamos diante de estado de perigo ou lesão. Eles também são causas de anulabilidade, é verdade, mas a diferença aqui, o nome rescisão, é que nesse caso o juiz pode abre a possibilidade para a parte que lesou ou a parte que se aproveitou do estado de necessidade via corrigir aquele erro. Por isso o nome rescisão, pense em algo relacionado a uma cirurgia em que vai tentar corrigir aquele defeito do negócio jurídico, diferentemente ao erro dolo e coação. Então, no caso, erro e dolo coação são causas de anulabilidade. E no caso aqui de lesão e estado de perigo, apesar de serem causas de anulabilidade, na verdade, recebem a extinção do contrato em virtude de lesão e estado de perigo, recebem o nome de rescisão, porque é possível que o juiz abra à parte a possibilidade de corrigir o defeito que até então ensejaria a anulabilidade do negócio jurídico. Pessoal, vocês entenderam a diferença entre os termos rescisão, resolução, distrato? Qualquer coisa pode escrever aqui nos comentários, eu vou responder. Eu sempre respondo, seja meu aluno ou não importa se você é meu aluno ou não, pode escrever e vai ser um prazer responder. Se inscreva no meu canal, tipo assim, pelo amor de Deus. Eu quero chegar a 4.000 inscritos. Ajudem essa professorinha que quer ser uma youtuber. Espero que o vídeo tenha ajudado. A você que veio aqui procurar por essa orientação, só escrever nos comentários que eu vou responder, tá bom? E curta o vídeo, tá bom? Muito obrigada.